Depois do iCarly, teremos uma continuação de Brilhante Vitória estrelando a Trina Vega. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. TV 2002, por João e Silva. Sejam muito bem-vindos à TV 2002. Aqui falamos de muita nostalgia e muita televisão. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve e compartilhe o vídeo. E hoje estamos de volta com um vídeo longo depois de anos. Eu tô de volta desde o início do canal com vários vídeos curtos nessa e em outras redes sociais falando de muitos assuntos incríveis. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada lá na aba de shorts daqui do canal para você acompanhar e não perder nada. Mas muita gente me pediu para voltar também com os vídeos longos. E essa volta não poderia ser mais marcante sem o tema que nós vamos falar hoje. Eu não sei se vocês viram, mas enquanto eu estava editando os shorts aqui pro canal, eu recebi uma matéria da Variety simplesmente confirmando a continuação da série Brilhante Vitória da Nickelodeon. Essa foi uma das minhas séries favoritas e eu sempre revejo alguns episódios. Essa criação do Dan Schneider foi ao ar em 2010 e teve sua quarta e última temporada no ano de 2013. Foi um dos maiores sucessos do canal ao lado do iCarly. Essa sitcom mostrava a vida nada comum da Tori Vega. Ela era uma garota comum até substituir a sua irmã Trina Vega numa apresentação na sua escola Hollywood Arts e todos ficarem impressionados com seu talento. Pra mim, esse episódio piloto foi um dos melhores de toda a Nickelodeon. Ele com certeza é um dos mais bem produzidos e parece até um filme. A série fez um enorme sucesso e depois da finalização da gravação da terceira temporada, os atores foram informados que eles não voltariam mais. O limite de 60 episódios da Nickelodeon foi alcançado e o que era pra ser a terceira temporada foi dividido em dois, formando a quarta e última temporada. Então, após o fim de 2013, ficou um vazio ali por alguns meses, até que eles colocaram no ar o spin-off chamado Sam e Cat, juntando Cat de Brilhante Vitória e sendo iCarly, que foi muito aceito pelo público, mas chegou ao fim em pouco tempo. Eu já até falei sobre esse fim conturbado aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima no card. E desde então, pessoal, nós vimos tantas coisas, confusões com Dan Schneider, o declínio da Nickelodeon, dos canais pagos. E até hoje, eu tenho certeza muitos de vocês acompanham esses artistas dessas séries e sempre fazem questão de lembrar do sucesso desse show. O Matt, por exemplo, que interpretava o Robbie, ele tá viajando dos Estados Unidos e a Europa como DJ, né, tocando várias músicas de Brilhante Vitória, de séries da Nickelodeon e até da Disney. A Victoria Justice também sempre posta alguma coisa relacionada à série e fala que ela tem muito orgulho de ter interpretado a Tori. E claro, não poderíamos deixar de falar da Daniela Monet, que interpretava a Trina Vega, que sempre posta vários vídeos no TikTok super engraçados, até reprisando a sua personagem icônica. E pra minha surpresa, pessoal, no dia 6 de fevereiro, o Deadline com exclusividade publicou que a Nickelodeon vai fazer um spin-off de Brilhante Vitória e ainda por cima focado na Trina Vega no Paramount Plus. Depois de Sam Cat, esse é o segundo spin-off da série. E então, eu espero que eles tragam a essência da Nickelodeon e a própria essência da Trina, né, pessoal? Porque assim, a Trina é uma das personagens mais icônicas da Nickelodeon, não dá pra você olhar pra ela e não dar risada. Ela cantando, ela atuando e aquele musical de Chicago que ela fez de uma mulher só, solitária em Chicago, é muito engraçado. Segundo o Deadline, a Trina irá voltar para um spin-off chamado Hollywood Arts, sendo professora. Então, isso tem tudo pra ser hilário. Ela tem uma super personalidade que faz a gente rir muito e também nós vamos poder ver o que foi que aconteceu na vida dela e nos outros personagens. Chicago, Chicago. Segundo a matéria, a própria Daniela Monet é a produtora executiva do spin-off, junto com Jake Farrell, que era escritor e produtor de Brilhante Vitória e Sam Cat, e ainda era a voz do Rex. Além deles, nós também temos a Samantha Martin, que era escritora e produtora de Henry Danger e Os Padrinhos Mágicos. Então, pessoal, essa continuação tem tudo pra dar certo, mas também tem tudo pra dar errado. Eu digo isso pelo que vimos na continuação do iCarly, e que inclusive eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal.
A ideia do revival foi incrível, mas talvez ela não foi tão executada ali com tanto cuidado, respeitando a nostalgia do show original. E eu vou até comentar sobre isso sem roteiro. Pessoal, eu lembro que deu ansiedade em todo mundo pra essa série lançar, todo mundo acompanhou cada detalhe, eu trouxe vários detalhes aqui, eu fiz várias parcerias assim, pegando informações com alguns fã-clubes que já existiam há muito tempo, que surgiram depois, e aí quando chegou no dia do lançamento nos Estados Unidos, o pessoal começou a vazar em sites assim, o link. Aí lançou na madrugada. Na manhã seguinte, eu já vi várias pessoas desativando fã-clube que já tinha muitos anos, divulgando diversos textos falando mal sobre como eles conseguiram construir aquela continuação. E aí eu fiquei sem entender, porque eu não tinha assistido, eu tinha acabado de acordar. E aí um desses fã-clubes, uma dessas pessoas responsáveis pelo fã-clube, me mandou esse link e eu abri e assisti, e foi totalmente diferente do que eu tava esperando e do que eu conhecia como iCarly. A verdade é que essa série ali foi voltada mais para um público adulto. A Carly e o Fred, todo mundo ali que tava participando daquilo, estavam lidando com questões adultas, com essa fase que eles estavam vivendo. Então eu acho que se distanciou tanto da série original que ficou mais parecida com uma inspiração de Friends. Eu achei um teor de Friends ali, como essas séries hoje em dia que buscam sair daquela vibe ali de criança. Tinha até umas piadas ali mais adultas, uma conotação que criança hoje em dia não vai assistir, né? Eu soube de pais que iriam botar suas crianças pra ver esse revival, então ele não é recomendado para crianças, né? Então foi um baque ali. E depois, né, do que vimos no livro da Janet McCurdy, A Sen, descobrimos o motivo por trás desse revival, dessa vontade, né, de ter um revival do iCarly, que era basicamente alavancar a carreira dos atores. Essa continuação era meio que um método para conseguir trabalhos mais relevantes para esses atores com o impulso da série. Então ficou parecendo que o show foi um pouco negligenciado por conta desses interesses e, claro, né, para poder se distanciar da imagem de ator infantil. 2. Bem-vindos ao novo iCarly! Sendo assim, pessoal, eu espero muito do fundo do meu coração uma produção que respeite a história, que traga, né, uma Trina tal qual nós conhecemos ali em 2010 e com a participação de ex-atores. Eu quero muito a Victoria Justice, já que ela é uma das poucas artistas que merece muito sucesso. Ela com certeza é uma das que mais valoriza os fãs e toda a história que ela viveu, assim como a Daniela Monet. Pois é, galera, eu quero saber o que é que você espera desse spin-off. Você gostou dessa notícia? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Pra mais nostalgia, siga a TV 2002.